Olá pessoal, boa noite. Começar uma live com o mestre Leonardo Castelo Branco, né, uma lenda histórica dentro do jiu-jitsu. Né, vou ter a honra de conversar com ele, fazer o convite aqui para o mestre para a gente já começar essa live. Oi. Opa, tudo bom, mestre? Tudo bem? Acabou que deu certo. Tô ajeitado aqui, né? Tá bom aí? Tá ótimo. Tá me ouvindo bem? O som, o seu tá ótimo, mestre. Tranquilo. Eu Bluetooth aqui. Tá bom. Tranquilo, não, é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Mestre, conta um pouco pra gente, né? Primeiro de tudo, uma honra conversar com você, você que escreveu com letras de ouro essa história dentro do mundo marcial, uma lenda dentro do jiu-jitsu ali nos anos 90, o seu nome, sempre quando a gente falar de jiu-jitsu e lembrar ali, principalmente dos anos 90, o seu nome tá ali no topo. Então, uma grande honra para mim estar conversando com você, mestre. Obrigado, Floresta. O prazer é meu também, já tenho visto algumas lives suas. Tá indo muito bem, essa profissão de repórter. Vamos nessa. Obrigado, mestre. Mestre, fala um pouco pra gente do seu início no mundo das artes marciais, se já foi direto no jiu-jitsu, que eu sei que você começou, porque a gente sempre tem o seu nome ligado ao mestre Pinduca, mas você começou com o Mário Copertino antes, mas antes disso, você começou em outra arte marcial, você já chegou a fazer judô, alguma coisa, ou já foi direto pro jiu-jitsu? É aquela coisa de menino, né? Quando eu tinha 8, 9 anos, eu fiz um pouquinho de judô, peguei a faixa azul, se eu não me engano, e aí depois não tive mais contato nenhum. Aí com 16, 17 anos, aí eu comecei a me interessar, né? Um grupo de amigos, aí a gente ia até ali onde o Mário começou a dar aula, que era ali perto, lá no Largo do Machado, aí eu estava com um grupo de amigos, aí tinha na época, você tinha a Naja, que era Muay Thai, né? Era o boxe tailandês, na época, chamava boxe tailandês, e estava tendo ele com jiu-jitsu. Aí a gente ficou naquela, vamos aqui, vamos ali, alguns amigos foram para lá, os outros foram para cá. Então eu acabei escolhendo o jiu-jitsu, que eu estava interessado numa luta mais de golpes, né? Eu me interessei pela situação de você poder fazer uma coisa sem desferir golpe, entendeu? Uma coisa que você dominasse mais o adversário. Então, eu acabei indo para o lado do jiu-jitsu e foi com o Mário Copertino que eu comecei. Mestre, fala um pouco para a gente... Até a faixa azul, quer dizer. Mestre, fala um pouco para a gente, né, já que você ficou com ele até a faixa azul, até para o pessoal da nova geração que não conheceu ele, fala um pouco quais eram os segredos, a didática dele, qual que eram os métodos de treinamento do mestre Mário Copertino. Cara, o Mário era um cara do Carson também, né? Foi também um dos grandes nomes do Carson, né? Ele era um cara que tinha uma guarda excepcional, entendeu? Eu lembro que eu vi uma luta dele com o Royler, quando eu comecei a dar a faixa branca, o Royler já tinha chegado na preta, e fez a luta com ele, o Mário já parando de lutar, né? O Mário mais velho, mas uma luta sensacional, o Royler até elogia essa luta até hoje, foi no Company, no primeiro Company que teve. Então ele tinha uma habilidade muito grande de guarda. Assim, eu agradeço muito da minha guarda vindo dele, né? E aí depois ele foi, assim, eu fui crescendo muito, né, em relação a me interessar em competir. E aí eu conversando com ele e tal, ele, não, vai lá e tal, me incentivou, fui treinar com o Pinduca, que tinha um amigo meu, o Cal estava indo. E aí eu falei, bom, vamos lá. Aí cheguei lá, era outro estilo. Como eu era mais novo, era uma galera um pouco mais velha que eu, assim, eu ali com meus 19 anos, mais ou menos, era uma rapaziada de 25, 26, 20 e pouco, mas era uma diferença de força grande, apesar de eu já ser alto na época, mas eu era um cara mais magro, né? Era mais flexível. Então eu tinha que me virar com aquela guarda ali, que a pressão era muito mais forte, né, de treino. E lá o Mário estava só com iniciante, a galera que estava começando, tinha muito faixa branca. Então eu ia lá de vez em quando, ele me pedia para render ele. Aí quando eu já era roxa, marrom, eu rendia ele nas aulas, né? E aí foi isso. Aí teve essa transição, e logo que eu cheguei no Pinduca, na Azul, já entrei no Company, que foi onde eu me destaquei, entendeu? Que ali que foi o grande campeonato que me promoveu ali. Foi esse Copa Company, segunda Copa Company, se eu não me engano. E na época, assim, pra gente, seria um proporcional hoje do Mundial. Entendeu? Para grandes nomes aí da galera mais antiga, entendeu? Que lutou. Rickson, Riga,
Peixotinho, Cassinho, esqueci nomes aqui, um monte de gente. E na minha época era o Juninho, era o Fábio Gugel Traven, o Conan, hoje é o head coach lá da TT, e, porra, infinitos outros que hoje estão espalhados pelo mundo aí, né? E muitas pessoas que eu já entrevistei, muita gente do jiu-jitsu e vários que participaram da Copa Company, eles falam assim, exatamente o que você falou sobre, era o mundial da época, e o mais legal, que no final do torneio, muitas vezes, o grande mestre Carlos Gracie, ou o grande mestre Hélio Gracie, que colocava a medalhinha, então é uma coisa tão histórica, né? Cara, eu vou te falar, é que eu não tô achando, é uma relíquia, eu achei um vídeo, e agora eu não tô conseguindo, eu tenho que jogar ele pro DVD. Eu não estava achando, agora que eu achei um tempo atrás. É o seu Hélio, seu Carlos do lado. A gente vai ficando mais velho, a gente perde um pouco a memória, né? Então eu achava que era o seu Carlos que estava me entregando. Não, foi o seu Hélio que botou a medalha, se eu não me engano, e a placa de atleta mais técnico desse evento. Foram 7 lutas, peso absoluto, 7 armlocks. E ali que eu descontei, que chamei atenção e tal. Comecei a entrar no mercado ali, né? E aí era o seu Hélio botando a faia e o seu Carlos ali também. Foi um dos poucos vídeos que eu tenho com os dois, né? E foi, se eu não me engano, no absoluto. Agora eu não estou me recordando, acho que foi no absoluto. E ela era bacana, porque era difícil ter notícia, né, do jiu-jitsu. Assim. Hoje, com a rede social, o negócio é que essa garotada não tem ideia do que era. A gente sair numa matéria no Globo, entendeu? No jornal da época, jornal de papel, né? Não existia internet. Ou numa revista, era um negócio assim, pô, valia ouro. Nessa época não existia nem revista específica, né, de luta, né, da modalidade. Você tinha jornal, entendeu? Então saiu uma nota no Globo lá com os campeões, entendeu? Da Copa Company e tal, uma matéria que você destaca. Aquilo pra gente era o máximo, né? A gente até hoje guardado o recortezinho de jornal lá. Hoje em dia a notícia é a toque de caixa, né? Amanhã já é outro dia, já é outra coisa e vamos nessa. Mestre, a gente tocou nos nomes desses dois grandes gênios do jiu-jitsu, o grande mestre Carlos e o grande mestre Hélio. Você teve a chance de encontrar com eles pessoalmente e você ainda novo ali, nessa época, pelo que a gente está conversando, acho que ainda era a época das faixas coloridas. Quando você encontrava com essas duas figuras gigantescas dentro do mundo do jiu-jitsu, você já sentia aquela coisa assim como um garoto dos anos 80, de 10 anos, está encontrando o Zico, assim, ficava aquela coisa assim. Você tinha noção da importância deles? Na verdade, não. Então, a gente, como eu estava começando ali, a gente não sabe, já sabia alguma coisa, né, das histórias e tal, mas ainda não tinha aquela, como é que eu vou dizer? A noção, né? Aquela noção do que representava. Aí a gente vai vendo, né, cara, vai ouvindo as histórias, vai vendo. Mas óbvio que a gente estava ali e falava, caraca, esse, né, foi o seu Hélio, o seu Carlos, você fica, caramba. Mas aí a gente tinha aquelas visões dos caras que estavam lutando ali, que era o Rickson, que era o grande nome, entendeu? A gente já via ele lutar na faixa preta, era o Royler chegando, tinha um cacique, que eu não sei se era marrom, estava chegando na preta. Eu não vou esquecer de nomes aqui, o Rida, o Jean-Jacques que estava subindo comigo, o Jean-Jacques era, acho que foi... Se eu não me engano, eu fui campeão peso absoluto na azul, o Jean-Jacques foi na roxa, peso absoluto, nesse mesmo ano. Se eu não me engano, foi a segunda Copa. Acho que tiveram 3. Depois a terceira acabou. A terceira eu lutei de roxa. E aí ela acabou. Né? Então eu tive grandes embates, né, cara? Com grandes nomes de hoje, né? Que é o que a galera conhece hoje. Eu lutei com todos esses grandes nomes aí, que eram os caras que batiam comigo no absoluto, no peso. Enfim, era essa galera que hoje está aí de chefe de equipe, de professor. A maioria engrenou de alguma forma para algum lado, né? Parte burocrática, ou parte de ensino, ou parte, né, de MMA, entendeu? Difundiu. Eu até vou fazer uma pergunta específica daqui a pouco sobre alguns embates históricos que você fez até na faixa roxa, enfim, antes da faixa preta mesmo, mas a gente falou sobre o mestre Mário, agora a gente vai falar um pouco sobre o Pinduca, né? Você que teve a honra de ser aluno do grande mestre Fernando Pinduca. Conta um pouco pra gente qual que era o segredo dele, qual que era, né, o pulo do gato, qual que era... O Pinduca ele
ele tinha um ajuste de posição muito bom. Entendeu? Assim, ele dava aquela lapidada, entendeu? E, ao mesmo tempo, ele exigia da gente muito da parte física também. Entendeu? Ele era professor de educação física, como eu. Então, a gente tinha assim, um lado da parte física que no jiu-jitsu, na época, nem era tão assim, visto, né? Assim, na minha época, então, as pessoas tinham aquela situação de não, musculação não, você vai ficar muito duro, vai ficar muito... Valeu, muito travado e tal, vai cansado, tinha um preconceito, entendeu? Hoje em dia a preparação física está no outro nível, entendeu? A gente subiu, mas então o Pinduca tinha essa preocupação, assim, o grande trunfo da gente, cara, é que ele era um parâmetro, né, cara? O Pinduca era um top, sempre foi um top, um casca grossa, e amassava a gente, né, cara? A gente aprendia também naquela relação de old school, né, cara? Que hoje a coisa está um pouco diferente, né? Digamos assim, aquela época, cara, ou você treinava, competia e o couro comia, ou então você não acabava saindo, entendeu? Hoje em dia não, o jiu-jitsu virou uma coisa mais, assim, mais acessível a todos, né? Você tem respeito àquela individualidade biológica de cada um. Então você vai até para você poder agregar mais aluno, né, cara? Se você ficar só com a questão da competição, não dá, né? Mas, enfim, eu aprendi como é que se diz? A ferro e fogo, né? Ali no maçarico, na pressão. E foi indo. Pinduca era além de ser um casca grossa, era um excelente professor. É um excelente professor. Eu tive a honra de entrevistar o grande mestre Pinduca 4 vezes, assim, também uma pessoa educadíssima, um gentleman, né? E realmente ele escreveu o nome dele com letras de ouro, né? Dentro do mundo da luta. Eu lembro da luta, eu lembro do Marco Rua, ele me conta a história, né? Que na época eu ainda não treinava com ele. Foi o cara que chegou lá que ninguém queria. Ele falou, não, então eu vou. Treinou lá 1 mês, sei lá, teve que baixar de peso e foi lá brigar com um cara que, é um monstro também do MMA, né? Do Vale Tudo, né, na verdade. Outro monstro. Eu tive o prazer também. Eu tive o prazer de treinar na equipe dele também, treinei com... Ele já estava nos Estados Unidos, né? Treinei com o Pedro Rizzo, com a galera ali, ajudava no chão dele, o Babalu, o Shimu, a galera toda aí, que na época eram ruas Vale Tudo, né? E tive o prazer de ir para os Estados Unidos, ficar uma época lá, fiquei lá com ele também um pouco. Era outro casca grossa, focado pra caramba na luta. Até hoje o cara tá bem fisicamente, se cuida. É um monstro, né? Um monstro da nossa arte marcial aí, do MMA. Mestre, na roxa você teve embates históricos, como por exemplo, você ganhou do Fábio Gurgel na roxa. Se eu não me engano, não sei se você ganhou 2 vezes ou lutou 2 vezes com a Mauri. Estamos falando de dois assim, o Fábio históricos, né? Eu ganhei, porque foi destaque porque o Fábio até então não tinha batido, né? Foi no armlock para mim. Depois não sei se ele bateu, acho que ele bateu com Margarida depois. É porque a gente era uma questão de hoje em dia é tranquilo, bateu, levanta, vamos embora. A gente tinha aquela. E o Maurizinho era um monstro, né? O Fábio também, um cara muito técnico, muito, muito bom. A gente depois se juntou, né? Aí é outra história com a questão da aliança, mas a gente era adversário. Aí eu finalizei ele. No campeonato mais na frente, eu finalizei o Amaury também. 2 semanas depois, eu finalizei de novo no braço, no armlock. O Amaury já tinha me ganho no azul, né? De pontos. Aí, assim, era um grande nome, né? O Amaury acho que só teve essas finalizações para mim. E era um cara extremamente competitivo, né, cara? Tinha um judô muito bom também. E aí eu tive que trabalhar uma técnica que eu pudesse, né, chegar no meu golpe ali, que o meu golpe forte sempre foi o armlock. Entendeu? Na roxa, tem o Conan também, eu lutei. Na roxa. Pô, roxa, marrom, agora eu já não lembro nem a faixa. Teve o Renzo. Galera boa aí, cara. Eram excelentes adversários. Caras. São eles que fazem a gente crescer, né? Tanto na vitória como na derrota. Não, só os nomes, né? Renzo, Conan, Fábio, Amaury, não precisa te falar nada. Depois eu até ia te fazer uma pergunta sobre, além dessas, outras lutas históricas que você fez na época ainda de faixas coloridas que não saem da sua cabeça. Teve... O Libório, com o Libório, na verdade, já era luta de faixa preta. A gente já viu o marrom ali para o detalhe. Foi dali os dois foram para preta.
foi aquela minha com o Libório, em 93. Foi o primeiro brasileiro, que não foi da Confederação, né? Foi o torneio Mameluque, que teve o Renzo com o De La Riva, também uma luta, porra, uma luta que ficou histórica também. A minha com o Libório, porque o Libório, assim, o destaque maior é porque o Libório estava na época, era o cara a ser derrotado, né? Aquele bochicho, aquela história, hoje as pessoas não vão entender, porque não tinha internet, não tinha essa... Então as coisas chegavam no ouvido aqui, no ouvido dali. Então era um cara que estava pegando todo mundo no Cássio, que o Cássio estava treinando, preparando ele para lutar com o Rickson. E eu, como eu tive um certo... um vácuo ali na Marrom, que eu comecei a treinar na Marrom e parei. Então eu parei um período, alguns anos na Marrom, parado. Entendeu? Por motivo de trabalho, de faculdade, terminando educação física, enfim. Então eu dei essa parada. E estava voltando. Então eu cheguei a lutar uns 3 campeonatos só na Marrom, 4. Aí peguei essa luta com o Libório. E aí o Libório não tinha nem tomado ponto em competição nenhuma. Entendeu? Não tinha nenhuma derrota, não tinha tomado ponto. Então, na verdade, eu estava ali voltando. Então, quer dizer, teoricamente era para ganhar. Então, assim, a gente era mais novo, devia ter na faixa dos 24, 25. O Cássio não chegou lá para fazer inscrição, olhou assim, o Castelo está aqui, põe o Libório aqui, vai pegar em 1 minuto. O Traven estava lá, né, escrevendo a gente. Aí falou, Castelo, o Cássio era ótimo para isso, cara. O cara não era por mal, ele incentivava a gente a querer mais, né, cara? Ele fez isso 2 vezes comigo, uma com a Mauri e essa com o Libório. Acabou revertendo contra ele. Mas o Cássio era excelente nisso, cara. O Cássio era formidável. O Cássio era um cara, porra, fora de série. E aí eu falar com ele, eu falei, beleza, a gente fica engasgado, nem vai treinando. E eu nem tava tão assim, cara, não tava tão treinado, eu tava voltando. E aí, mas aí aquela luta porra, meu irmão, alavanquei, dei queda, raspei, passei a guarda, ele raspou de uma vez, outra. Foi uma embolação, uma luta, porra. Tem no YouTube aí, né? Mas foi uma grande luta. A Libório é um excelente adversário, excelente amigo, é um cara nota 1000. Mas ficou aquela rivalidade ali por conta daquela luta, daquele momento. E os caras realmente não esperavam que eu levasse aquela luta, sacou? E aí, o que aconteceu? Antes da luta, eu estava com o joelho muito ruim. Aí um médico, que era aluno do Trave na época, acho que era o Paulo, o nome dele. E ele falou, pô, Castelo, eu falei, cara, eu tô com o joelho muito ruim. Aí ele falou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui dar uma infiltrada. Aí o cara deu uma infiltrada eu não sei o que ele deu, alguma coisa que falou, ó, tu vai conseguir, não vai sentir nada de dor. Mas acabou a luta, você não vai botar o pé no chão. Eu falei, então é isso mesmo. Eu não vou deixar de lutar, não posso. Aí eu lembro até que o Waller veio do lado, olhou pra mim e falou, pô, vai lutar não, cara? Eu falei, não, eu tô injetando aqui pra lutar. Aí, pô, beleza, boa sorte e tal. E tinha aquele clima que o cara tava sendo treinado pra lutar com isso. Aí o Cássio apostou, tinha aquela coisa de apostar e tal. E aí ficou esse clima no ginásio. Eu acabei ganhando a luta, né? Aí o pessoal que quiser ver deve ter no YouTube, né? Tem no YouTube. E aí eu fui atrás do Cássio depois. Falei, e aí, Cássio, cadê a aposta e tal? Aquela brincadeira lá da gente. Mas aí ficou um clima pesado que eu teria que lutar absoluto, só que eu não ia lutar, não conseguia botar o pé no chão. Aí os caras vieram me interpelar, o Valide, o Murilo, os caras. Aí quase deu aquele início de confusão, mas não dei nada não. Eu fui lá, falei com o Libório, falei, não, Libório, fica tranquilo que a gente ainda vai lutar muito. Aí ele acabou no Mundial depois, em 96, ele me ganhou no finalzinho, me deu uma queda e ganhou por 2-0. Mas 2 lutas históricas. Mas é uma luta que eu lembro muito. E a outra, cara, foi, na verdade, era outro cara que também, acho que, não sei se acha que só eu e o Fábio que passamos a guarda dele no mesmo campeonato, que era o Roleta. O Roleta tinha uma guarda intransponível, né, cara? Só que ele estava de marrom chegando na preta. Ele lutou de equipe. Entendeu? Eu lutei. A gente ganhou deles. Eu lutei com o Romeu Cardoso e depois com o Roleta. Era chave de 3. Então a gente ganhou deles. Eles ganharam, não lembro de qual equipe, e voltaram para a final com a gente. E aí o Fábio lutou. Não sei quem, eu lutei com o Roleta. Aí acabei passando a guarda dele. Uma guarda difícil, uma luta excelente.
É outro, porra, excelente adversário. Voou depois, ganhou vários mundiais. Ele era muito. Teve uma luta histórica com o Valide. Esse foi o primeiro de equipe, né, que eu lutei com ele. Depois ele lutou o primeiro mundial, né? 96, que ele teve aquela famosa raspada que ele deu no Valide, né? Icônica, né? Icônica. Aquela foi icônica. Teve o Conan também, que eu lutei na Azul e na Roxa, no Company. Eu não vou esquecer aqui. Teve o Bita, que era um cara duro na nossa época, lá de Teresópolis, era da Pitbull, depois era Barra Grace. O Bita tá lá em Abu Dhabi agora. Eu vou esquecer, cara. Deve ter tido mais aqui, mas assim, lembrando mais. Com o Trave, que também é meu amigo, meu irmão, mas eu lutei com ele, perdi. Aquela guarda chata, nojenta dele, que não. Porra, ele não passa, meu irmão. Aí é isso. O que eu lembro mais aí são essas. Bom, quanta história, né? Só o tanto de nome que você. Você realmente é um privilegiado, que você pegou aquela época ali da época da Copa Company, vamos colocar assim, até o início dos mundiais. Então, assim, todos esses grandes nomes, de uma forma ou de outra, você enfrentou. Eu peguei os dois. O Renzo também, eu lutei com o Renzo. Ele foi estar no absoluto. Também era outro que não tinha tempo ruim. Se metia em peso, qualquer peso. Aquele ali era outro casca grossa. Teve só lutei 2 mundiais, né? Foi esse que eu perdi por embora na final e depois eu fechei o peso com trave em 99. Em 96 e 99. Aí eu ficava muito organizando as equipes, né, cara? Na época a gente ficava muito em cima disso. Eu que estruturei, fui o primeiro presidente da Aliança. A gente começou em 94, se eu não me engano. Foi a formação, né? É isso. De luta. Mestre, depois eu vou falar de uma luta histórica sua também. Você já deve saber qual que foi em 94, que foi considerada uma das melhores lutas da década, que foi contra a sua luta contra o Murilo. Murilo, claro, esqueci, pô. Foi lutar. Conta um pouco pra gente dessa luta, que muita gente conta a história dessa luta, que foi uma das melhores da história. Cara, se eu não me engano... Mas aí você já... Só te cortando, aí você já era preta, né? Já era preta. Foi o primeiro brasileiro da confederação, né? Teve uma luta de meia hora com a Mauri, também fez um desafio, eu, a Mauri, Murilo e Trave, Gigi Bolão, Ratinho e Toco. Mas essa foi porque foi na mesma época, eu tô lembrando porque foi assim, questão de 2 semanas, 3. Com o Murilo, cara, eu era um absoluto, se eu não me engano. Não tem trechos dela, eu dei um shimato, uma queda. No início eu dei muita pressão. Aí Murilo é mais estratégico, né, cara? Um cara mais eu já fui naquela explosão, raspei, pá, cresci no braço, ele saiu, aí passou minha guarda, aí eu comecei a morrer, aí embolou, foi para as costas, eu tentei as costas, depois ele tentou. Meu irmão, foi um lutaço. Cara, não sei como é que eu esqueci disso. Foi eleita na Grace Magazine, se eu não me engano, a luta da década de 90. Teve alguma coisa assim. Foi um lutaço. Aquela do Murilo, meu irmão, porra, eu morri no final. Acho que ele ganhou de uma passada de 2 pontos, eu não lembro agora. Eu raspei, ele passou, eu dei queda. Acho que ele passou 2 vezes. Agora aqui ele vai recordar melhor do que eu, talvez, mas foi uma embolação. Tem trecho dessa luta aí, em algum canto tem. Eu lembro que o Paquetá parece que não pegou direito uma parte da luta, a hora que eu dou a queda, não tem, eu acho a queda. Mas eram grandes adversários. O Murilo é um irmão hoje, é um amigo. Aliás, foi a primeira live que eu fiz foi com ele. Na época da pandemia a gente começou a fazer isso. Eu não sou muito fã de rede social não, mas estou me inteirando agora. Vou lutar, Murilão é outro. Murilão, acho que eu não esqueci ninguém não, né? Porra, o que mais? Murilo... Não, porque eu estava fazendo mais perguntas sobre as faixas coloridas, né? Por isso que essa aí eu ia deixar como seu primeiro grande embate na preta, que foi o primeiro brasileiro. Os caras da Grace, agora eu não vou lembrar nome, cara. Depois eu comecei a ficar mais focado em equipe, né? Nas equipes, e fui pro MMA, né? Comecei a querer fazer o MMA.
o MMA não, minto. Na nossa época era o Vale Tudo, né? Vale Tudo. Não era nem MMA. Era o Vale Tudo. E aí a questão aí eu fui mais pro lado de organizar as equipes, né? Nesse sentido, eu tive depois do tempo eu parei por motivo de saúde. Depois aí eu te falo isso mais na frente. Enfim. Não, depois vou fazer uma pergunta específica sobre a sua época do Vale Tudo, como é que era a preparação e aquele duelo épico, né? Aquele Fla-Flu contra o Igor Wolfschenchen. Falando Fla-Flu não atual, que hoje Fla-Flu para você está mais tranquilo. Tô falando um Fla-Flu assim da época ali de 85, que o Fluminense tinha um bom time assim, que era aquele pau a pau. Mas aí eu vou falar... Acho que é clássico. Eu vou falar dessa luta mais. E futebol é bom que eu não falo, não, que o meu time, Atlético Mineiro, de novo, morreu na praia. Aí você que tá feliz, né, mestre? O Cuca rateou no final, né, cara? Porra, não sei o que deu. Palmeiras é um time truncado, né, cara? O Atlético joga mais solto. Eu acho que vocês deram azar também, cara. Um pouco de azar aí, cara. Mas tem aí a Copa do Brasil ainda e o brasileiro, né? A gente ainda pode fazer uma final aí, né? Se Deus quiser. Pelo menos o brasileiro, tomara que o Galo ganhe. Vocês já têm 8, né? Deixa umzinho aí pra gente, pelo amor de Deus. Vocês têm o quê? 1 ou 2? 2, né? Brasileiro 1. João Leite. 50 anos atrás. Pelo amor de Deus. João Leite, não era João Leite, o goleiro? Não. Era o Renato. Não, era antes. Tá certo. Esse Renato depois jogou no Flamengo dos anos 70. Nossa. Aí tu vai resgatar coisa que eu não lembro. Futebol não é tanto a minha praia. Mestre, falar para essa geração nova, né, que muitas vezes quando te acompanhou, que a gente sabe que o Armlock era seu carro-chefe. Conta um pouco pra gente qual que era o segredinho do sucesso, se era alguma coisa que era da sua intuição ou alguma coisa na academia que você, ao longo, alguma pessoa específica te passou um movimento, enfim. Não, cara, desde o Mário, cara, eu tinha essa facilidade. Tanto que quando esse company que eu tinha ido pro Pinduca, tinha 2 meses, entendeu? Eu fiz 2 meses no Pinduca, 2 meses e pouco, se eu não me engano. Já veio esse company de azul que eu ganhei. Dessas foram 7 lutas, os 7 foram no Armlock, que era um golpe já comum meu que eu fazia. Então, ou quando eu entrava o joelho na barriga, ou na guarda. Como o pessoal tinha mania de amassar, eu acabava, como eu era mais flexível, eu conseguia buscar a perna, buscar o braço, entendeu? O cara me amassava ali, eu conseguia... eu deixava ele achar que ia passar a guarda, ele ia amassar e eu ia pro braço. Ou então, quando eu estava do lado, eu metia o joelhão na barriga e trazia o braço. Era uma coisa que... Era um golpe que eu me afeiçoei mais, entendeu? Uma coisa que exigia mais de destreza, de habilidade, velocidade e flexibilidade do que um estrangulamento, que era uma coisa mais pressão, mais força, enfim. Mestre, então, se eu fosse perguntar assim, um especialista, o Zico, batedor de falta, fala, Zico, qual o gol de falta que mais você lembra? Ele vai falar que é aquele que ele fez contra o Sport em 87. Se eu fosse perguntar para você falando de jiu-jitsu, então já que a sua especialidade era o Armlock, qual aquele que quando você pensa, caramba, aquele ali é o meu favorito? Um Armlock que você deu em alguma competição que não sai da sua cabeça? Ah, cara, tem 2 icônicas. Uma pela situação que foi com o Conan, que foi a final da Azul, que era, ele estava atropelando todo mundo. Cara forte, grande, na época era menor, né? Aí o ginásio veio abaixo, né? Porque, enfim, eu teoricamente eu era o mais fraquinho, né? E o Conan hoje, é um irmão, né? O cara nota 10, está aí arrebentando aí na ATT, o cara é a sumidade aí como coach. Vou até fazer uma live com ele, com os médicos, na terça-feira, com o Dr. Daniel Ramalo. O Conan vai participar também, a gente falando sobre esporte, lesão, enfim. Tem essa do Conan, mas a do Amauri, né, cara? Porque o Amauri era um cara a ser batido, né, cara? O Amauri era muito duro, né, cara? Assim, ganhava tudo. Então foi uma coisa ali que foi muito marcante. Foi os dois, assim, um quase seguido do outro. Então foi muito marcante. Como golpe, né? O Armlock. Eu acho que esses 2 foram mais marcantes, né? Mestre, a gente já falou que tantos nomes que a gente já falou, desde das faixas coloridas até
a época da sua conquista no Mundial. Não posso esquecer o Johnny também, eu lutei com o Johnny Machado. Outra fera. Você lutou com o Bolão também, não lutou? Bolão era meu karma. Bolão me ganhou, acho que 2 ou 3, eu ganhei uma dele. Me pegou no triângulo. Só bati 2 vezes. Bati uma para ele e uma pro Gigi, na faixa azul. Bolão tinha uma guarda muito enjoada. Bolão era excelente lutador. Competidor. Não, então você vê o tanto que a gente está falando aqui, tantos nomes históricos ali dos anos 80, anos 90, e você teve a chance de duelar com vários. Mas quando a gente pensa na sua carreira, né, a impressão que passa é que o seu grande rival foi o Libório. Você concorda com isso? Assim, se você pudesse escolher um grande rival que marcou a sua carreira, seria ele? Destacou ali, né, cara? Porque era o momento que o jiu-jitsu estava mais abrindo na televisão. Esse Mundial passou na televisão, aquele outro Mundial, tava... E foi meu retorno, né? Eu tinha afastado, né? Eu acho que eu diria que sim, cara. Libório e o Amauri, né, cara? O Amauri também. Libório e o Amauri. Mas mais o Libório, porque foi o que veio foi o último, né? Que veio à frente. Lutei com o Tatá também, cara. Lembrei do Tatá no Mundial. O Tatá da TF Team, de Vale Tudo, professor do Marreta. Otávio, gente boníssima também. Só que o Tatá não era magrinho do jeito que tá agora, não. Ele era, meu irmão, parrudo, bicho. Pesado, ou bicho duro, meu irmão. Devia ter uns 100 e varada, meu irmão. Porra. Gente boníssima. Bacana o Tatá foi no Mundial, Bacana a gente resgatar todos esses nomes. Mestre, se a gente for falar em derrota, né? Aquela que mais te doeu foi a do Mundial, até pela circunstância que foi no finalzinho, enfim. Não. Foi aquela que. Não. A que me doeu, que eu fiquei mal, porque eu estava muito bem, cara. Foi um erro de cálculo ali. Quando eu bati pro Bolão no triângulo. Aquela foi, pô, não acredito, meu irmão. Tudo bem, depois eu consegui ganhar o peso, né? O outro do Carson também, o Kiko Veloso, é outro também das antigas. Lutei com ele a final do peso no Company. E já tinha perdido pro Bolão na semi do absoluto. Se eu não me engano, acho que era roxa. E a do Libório porque era o Mundial, né, cara? Não dá pra dar uma, entendeu? Uma foi um erro de cálculo desse. O do Libório, cara, eu tava, cara, numa fase muito ruim de saúde. Mas, enfim, não é desculpa, não, tá? O cara ganhou, mas foi uma luta também boa pra caramba. Ele mais com receio e tal. Aí foi engraçado que o Renzo estava de árbitro. O Renzo, quando acabou a luta, ele foi levantar e falou: pô, Castelo, tu tava ganhando de vantagem. Quer dizer, tava ali Mas o Libório, faltando acho que 30 segundos, cara, ele, meu irmão, me encaixou um Destibará, eu acho, me deu um passapé, cara, eu voei. Quando eu bati no chão, ele já caiu montado, eu já virando de 4, ele quase pegou nas costas, foi coisa de fração de 5, 10 segundos, ele caiu para baixo, ótimo, caiu de costas no chão, já levantou, a gente ficou em pé ali, acabou a luta. Aí eu falei, cara, não acredito. Puta que pariu. Mas merecida. É isso aí. A vida é feita disso. Vitórias e derrotas, e a gente aprende com todas elas. Com certeza. E essa luta é icônica, né, do primeiro Mundial. Mestre, a gente falou de tantos nomes e vários deles são do Carson. Queira ou não, você foi, em termos de competição... Carson, né? É exatamente isso que eu ia te perguntar. Você tem o DNA dele, né? Você tem o DNA dele, mas foi um grande rival dele, né? Não tem a menor dúvida. Foi um grande rival. O Pinduca era um porra, ele treinava a gente muito bem, entendeu? A gente pegou aquela essência de guerreiro, de cair pra dentro, ele passava muito isso pra gente. Entendeu? Ele tinha essa mecânica da competição, entendeu? Ele sempre foi muito competitivo, também competiu, se eu não me engano, na wrestling, entendeu? Ele se metia se embolava bem aí. O Pinducão era bom demais, cara. Mestre, antes de entrar na fase do Vale Tudo, fazer uma curiosidade pessoal. Como você tem o DNA do Carson, né? Em algum momento, algum dos seus... o Mário ou o mestre Pinduca, em algum momento, vendo você se destacar, falou, pô, vou te levar lá no Carson pra você dar um treininho. Você chegou a treinar com o Carson em alguma ocasião? Cara, o Mário me levou uma vez, cara. Mas assim, tinham 2 azuis lá, eu treinei, não lembro nem quem era.
Eu só lembro que o Cássio me elogiou, falou, pô, o garoto tem a guarda boa aí e tal, não sei o quê. Até então eu não tinha... Eu tinha lutado um campeonato pelo Mário. Ah, teve uma história engraçada. O Mário... Eu tinha, eu não sei, 6, 7 meses de jiu-jitsu. Aí teve um campeonato que estava doido para lutar, cara. Eu queria lutar, mas não tinha faixa branca. Aí o Mário, eu perturbei o Mário tanto, ele falou, eu não vou te... Eu falei, não quero que você me dê azul, não, deixa eu lutar. Aí eu deixei, ele deixou eu lutar. Aí eu perdi desvantagem lá, luta dura. Foi até com o outro que eu lutei depois também, o Paulo Negão, que era o cara que fazia o Company. É ele que fazia o início do Company, ele, o dono da marca da Copa Company. Lutei com ele na azul e depois na roxa. Na roxa eu perdi para ele na azul e na roxa eu finalizei. Mesmo campeonato que eu lutei com o Johnny. E ali eu fiz aquele campeonato, falei, fiquei empolgado e tal. Não deu 2 meses, o Mário me deu azul. E aí ele falou, vou te levar lá no Cássio. Aí me levou lá no Cássio. Aí treinei, o Cássio falou, pô, guarda boa, esse garoto é bom, não sei o que, me elogiou e tal. Mas aí ele me puxou de volta. Não, vamos lá pra academia. Aí eu acabei ficando com mais. Depois foi um amigo que foi pro Pinduca, eu fui. Assim, eu não sabia ainda o que era quem, entendeu? Ainda não tinha essa visão. Apesar do Pinduca já ter tido lutado com o Marco Rua. Ele lutou com o Marco Rua em 84, se eu não me engano. 84, né? Não, então, 84. 84? Tem certeza? Isso. Bom, deve ter. Minha memória não era fácil. Não, é 84 mesmo, mestre. Então, aí 86, eu acho, que eu fui pro Pinduca. Tem que ver quando é que foi o Company, esse Company que eu lutei. E aí eu acabei caindo lá, cara. Aí fui ficando. O próprio Libório, ele começou... O Libório, eu acho que eu já era marrom ou roxa. Eu não lembro. O Libório começou no Pinduca. Alguns meses depois foi pro Cássio. Tenho quase certeza disso, tem que perguntar para ele. Ele era muito amigo ali do Murilo, do Zé Mário. E aí ficou lá no Cássio. O Libório é um monstro, né, cara? Um cara, força absurda, meu irmão, técnico. Era uma pedreira, cara, eu vou te falar. Fiquei morto. A luta com ele foi... Aquela primeira foi... A outra também. Foi punk. E uma pessoa maravilhosa também, que eu tenho um contato com ele, sempre ele conversa comigo, educadíssimo, né? Libório é um gentleman, mano. Aquele ali, amigo de todo mundo. O cara que não gosta dele tem problema. É difícil, Exatamente. difícil. Coisas da vida, meu irmão. Tem gente que entende aqui, desentende ali, mas no geral é uma boa pessoa. Eu tive a honra de entrevistá-lo e ele fala dos duelos com você. Não, foram memoráveis, não tenho a menor dúvida. O legal é isso, né, cara? Depois a gente fica amigo, né, cara? A gente fica... de vez em quando eu falo com ele. Tem tempo que eu não falo, mas de vez em quando a gente se fala. Tu devo estar indo agora em novembro lá pra Flórida, vou ver se eu encontro com ele lá. É nota 10, Libório é nota 10. Tem uns caras assim que... Engraçado, né? Academia de rivais, mas que a gente cria uma afinidade, né, de alguma forma. Mestre, a gente falou um pouco, falou em várias ocasiões aqui, desde o início da live, sobre a Copa Company, e o seu nome tem aqueles nomes que são sempre ligados à Copa Company. E teve, não sei se por causa da pandemia, não teve o retorno ainda da Copa Company, mas teve uma conversa de que ia voltar a Copa Company, enfim, e se tivesse alguma categoria assim, do seniors, alguma coisa assim, você aceitaria o convite? Cara, o que acontece? Eu sempre tive vontade de voltar a lutar. Aí eu vou ter que te contar uma história muito lá atrás, quando eu tive que parar por motivo de saúde, eu me afastei da mídia, me afastei de tudo. Só fiquei com aula particular e dando aula para criança. Enfim, mas uma coisa que eu já passei por cirurgia, já passou, é passado, eu não gosto de comentar. E depois agora, quando eu estou treinando com meus alunos, mas eu estou com um problema sério na coluna que eu estão querendo me operar, eu estou tentando com a fisioterapia não ter isso, mas já está dando aquela dormência no pé, o nervo está pensando, entendeu? Mas assim, a minha intenção, do jeito que eu estava vindo, mas aí veio essa situação, era tentar lutar já o Master Sênior aí da Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Pintou luta para mim, o cara me chamou em Abu Dhabi. Teve uma luta que acho que ele queria fazer uma história com o Libório ou com a Mauri, e eu na época estava parado, eu falei, não dá. Mas eu lutaria amarradão, tanto que quando fizeram o Copa Company,
foram sondando, teriam várias lutas, entendeu? Só que eu acho que o problema aí, cara, foi meio que sociedade ali, enfim, quem estava organizando teve algum tipo de problema, de situação que não foi muito agradável. Né? Aqui, ó, Rodrigo Cavaco e Leozinho, ó, Léo Vieira aí, ó. Cavaco é o rei das lives, isso aí é isso. Um abraço aí, Cavaco, Leozinho. Tô chegando, hein, Leozinho? Tô chegando. Leozinho Vieira. Dois ícones, né? Dois ícones. Leozinho Vieira, pra mim, cara, se você perguntar quem é o melhor jiu-jitsu que tem, é Leozinho Vieira. Esse moleque era... Moleque, eu chamo de moleque, já é um homem. Esse moleque era um absurdo, absurdo. Absurdo de técnica, como pessoa também, formidável. Ele é nota 1000. E o Cavaca, não sei se ele ainda está na live assistindo, também assim, parabéns para além da história dele como Cavaca atleta, como mestre, e é um cara assim, de uma educação, né? E ele agora está fazendo várias lives, que comunicador fantástico, né? Assim, de uma gentileza, de uma educação, muito bom, ele é muito bom mesmo. Excelente. Eu assisto várias das lives no canal dele. Eu vou voltar a fazer as lives. Ele é um que eu estou devendo. Eu fiz uma lá com ele me entrevistou, eu vou fazer uma com ele depois, na volta. A próxima, semana que vem, eu vou fazer uma com o Leozinho. O pessoal já ficar sabendo aí. Ah, que bom. Essa é imperdível, com certeza. Mestre, agora vamos falar um pouco da sua época do Vale Tudo, mas não especificamente da sua luta, mas de um evento que, se eu não me engano, se eu puxar pela memória, acho que você estava nessa luta, né? Na sua época ali da Aliança, você estava naquele... Não sei se você estava no corner, eu acho, da luta... Aquela luta icônica do Gurgel contra o Marquer. Você estava naquele evento, não estava? Conta um pouco pra gente sobre como é que foi o ambiente, quando vocês bateram de frente com aquele monstro lá, que é o Marquer na época. Chegamos lá no hotel e tal, tava a gente foi aquecer e tal, foi pro backstage ali. Aí o Jacaré pediu, pô, Castelo, ver qual é o esquema lá do cara e tal, não sei o que. A gente não tinha nem sabido quem era o cara. Entendeu? Quem seria o tal do Mark Kerr, né? O Fábio foi herói ali, né, meu? Porque 3 lutas e não sabia quem era o cara na final. Não tinha nem ideia. Aí a gente chegou lá, eu fui lá atrás ver. Cara, eu falei, irmão, parecia um fisiculturista, né? O cara tinha 2 bolas de handball no ombro, né? Era um negócio assim, cara. Eu falei, meu irmão, e rasgado, seco, né? Falei, nossa senhora, malandro, ternão, aquele bundão com ele, wrestler, né, cara? Aí eu falei, Jacaré, o bicho é um monstro, forte pra caramba. Mas é isso, é tentar a porrada em cima e se botar pra baixo é atacar o cara o tempo inteiro. Só que, meu irmão, o cara tava muito preparado, né, cara? O cara era um gorila. E eu vi ali na beira do ringue, eu vi as lutas todas, vi ele aquele mestre Hulk, coitado, segurou. O Marquinhos deu uma marretada e acho que tirou um dente ou 2 dele, cara. Ali na hora da luta, ele foi sair, ele deu azar, tirou as pernas primeiro, o Marquinhos segurou ali, bateu. Depois, se eu não me engano, ele ganhou do Paul Violence. E aí fez a final com o Fábio. O Paul Violence também foi um massacre. E o Marquinhos, inclusive, acho que nesse soco que ele deu, que ele arrebentou o dente, ele estourou a mão. Aquela mão dele ali quase foi para o espaço, cara. Ele infeccionou. Ele foi até o Fábio ajudou lá, o médico e tal, para ajudar para ele no dia seguinte. Porra, o negócio foi bravo. O negócio infeccionou, mas a luta em si, cara, foi uma guerra, né, cara? O Fábio se defendeu como deu. O Marquinhos já não sabia nem como bater mais, a mão estava ferida, né? Então ele ficava enfiando. Porra, o Fábio estava com hematoma aqui no rosto, ele ficava metendo a mão no dedo. O Fábio ainda deu umas porradas nele em cima, que entraram. Mas, cara, foda, né, cara? Porra, pra segurar aquele bicho ali. A gente, dentro do jiu-jitsu, nunca teve um cara daquele, entendeu? Daquele tamanho, daquela força. O Fábio ali devia estar com seus, talvez, perto dos 90 quilos. O Mark Kerr devia estar com 110, mas, devia ter 3% de gordura, 4% de gordura. O cara tava um absurdo, meu irmão. Um monstro, realmente. Tanto que dali ele despontou, né, cara? Como foi o Igor comigo também, que depois pegou lá e fez o que fez. Mestre, agora vamos falar nessa época, por exemplo, que você ainda não tinha feito a sua estreia no Vale Tudo. Você olhando essa luta,
mesmo olhando essa luta, você pensou, quer saber, eu quero isso aí. O que te motivou a querer, já tinha uma carreira super vitoriosa no jiu-jitsu, fazer vale tudo? Na nossa época, hoje não é vale tudo, né? Hoje é o MMA. E o MMA hoje ele é um esporte à parte. Ele não é nem jiu-jitsu, nem quem luta dentro. O cara luta várias lutas e vai lutar MMA. Tanto que a tendência cada vez mais é você não ver um expoente de uma luta ali dentro do MMA, assim, sendo top de linha. Porque o cara vai fazer várias modalidades. Tem gente que já vai treinar o MMA. Ele não foi campeão de jiu-jitsu, ainda tem isso, mas você vê hoje muita gente indo direto para o MMA. Na nossa época, não. Você tinha lá o jiu-jitsu, a gente tinha um desafio de luta, né, cara? A gente queria provar que a arte que a gente fazia, o que a gente fazia ali no tatame, a gente podia vencer a outra luta no Vale Tudo. Então, a questão do Vale Tudo para a gente não era dinheiro, era uma questão de honra. Não, a gente tem a necessidade de se testar. Era uma questão de necessidade, a gente precisa se testar. Então, era um caminho natural que a gente seguia. Tanto que o jiu-jitsu veio crescendo desde o seu Hélio e o seu Carlos, né, do mestre Aldo, do mestre João Alberto Barreto, do Carson, e muitos outros, o Robson, o mestre Robson Grace, vou esquecer nomes aqui, enfim. Era de desafios, né, cara? Eles desafiando, ganhando, o jiu-jitsu foi dando nome, e a gente ainda pegou isso. Depois da gente para lá, a coisa foi modificando um pouco, ficou mais o jiu-jitsu desportivo, começou a ter muito campeonato de jiu-jitsu. Então a gente chegava na preta ali, tinha essa coisa do vale tudo, né? De querer partir pro vale tudo. Então foi uma coisa natural de ter que acontecer. E, cara, pelo contrário, me incentivou mais ainda. Não me tirou de nada, não. O Carl Monteiro falando, Castelo Branco, referência, monstro do Lago Ness. É o Carl? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ih, tem um monte de galera aqui. Outro que tá feliz com o time dele, né? Tá, esse aí é flamenguinho, vai jogar. A gente ia muito no Maracanã. Cal é irmão. Cal é lá da confraria, lá da confraria da porrada. Gente boa demais. É o faixa preta, tarja preta. Beijo, Calzinho. Segura. Mestre, agora vamos falar como... E sabe muito jiu-jitsu, hein? Participou do Company. Cal sabe muito. Eu vejo... E saudade aí da confraria, ele, o Bebel, o Alonso. Tem que voltar, gente. Aquilo era demais, porra. Show de bola. Mestre, fala um pouco pra gente como é que surgiu, então, o convite para você fazer a sua luta na Rússia, né? Que você não sabia quem era o Igor Vovchansk, enfim. E como que foi a sua preparação? Como é que era a preparação na época? De manhã você treinava parte em pé, de boxe? Fala pra gente como é que era a preparação naquela época para aquele evento. Cara, o cara está perguntando aqui quando é que eu pego o 7º grau. Deixa eu só falar com ele que como eu fiquei parado na marrom, era para eu estar pegando agora, junto do Fábio, do Amauri, do Traven. Então, como eu fiquei parado, eu só vou pegar, se eu não me engano, em 23. Tá? O André, né? Foi o André que perguntou aqui. Vieira Ribeiro, André. Foi isso, André. Tá bom? Se eu não me engano, é 23. Então, o que aconteceu? Hoje em dia você tem umas transições melhores. A gente, né, com o tempo a gente vai treinando, vai pegando o jeito do negócio, dá para fazer as transições. A gente não tinha muita transição, a gente ia treinar o boxe, entendeu? Então eu ia lá treinar o boxe com o cara que pega 10 entre 10 lutadores de jiu-jitsu, que era o Claudinho Coelho, né, nosso mestre de boxe. Graças a Deus ele está com saúde, saiu aí de uma brabeira. Graças a Deus está em casa. Graças a Deus. Então, a gente ia treinar com o Claudinho, o Trave me ajudou muito nessa época, a gente treinou junto, porque o Trave também ia fazer o Trave ia lutar o evento de 8 lutadores, e eu ia fazer a Super Fight. Então a gente fazia de manhã o treino do boxe, né, com o Cláudio Coelho, treinava a parte de solo à tarde e de noite tinha que dar aula, né? Então a gente ficava mais ou menos nessa parte aí, alguma coisa de preparação física, talvez um pouco menos. Eu acho que hoje a condição de ser melhor para ser profissional, né, cara, do que na nossa época. A gente tinha que correr atrás de dinheiro, ainda estava fazendo... eu tinha terminado a faculdade, né, eu fiz faculdade.
E aí a gente fazia esse boxe com o Claudinho, e de tarde a gente fazia a parte de solo, né? E 2 vezes por semana a gente fazia o clinch, né? Botar o luvão e porrada, cinturada. Não tinha capacete, não tinha, entendeu? A gente era old school mesmo, entendeu? E fazia muito isso com trave. Às vezes pegava um do boxe para bater na gente, para a gente poder conseguir a marcação para chegar. Então, o mais importante para mim, eu não estava preocupado em bater no Igor, porque seria uma burrice eu trocar porrada com ele em pé. Você vê minha luta, você vai ver que eu não troquei nada. Eu só marcava a movimentação para ver a entrada dele e eu entrar junto. Eu marcar a entrada. Então, eu botei ele muito para baixo, porque eu treinei muito isso. Esse jogo de esquiva e esse jogo de essa marcação. Entendeu? Então, foi ali que eu consegui isso, né, com esse jogo do bom. Hoje em dia a estrutura é muito melhor, né, muito maior, não tem nem comparação. A gente não tinha grade para treinar. E a grade, você sabe, quer dizer, agarrar ali atrás, sentir aquela pressão, tu não está acostumado, entendeu? É mais complicado. O Igor segurava na grade, os caras deixavam de segurar. Entendeu? Se você ver a luta, vai ter uma série de coisas lá, depois eu vou comentar. Então o treino ficou em cima disso aí. Era mais em cima disso. Com o Claudinho Coelho, preparação física. Pô, cara, eu vou cometer uma gafe que eu não lembro com quem que eu estava fazendo, se era com o Sérgio Futini, se era com o Marquinho. Teve o Osvino. O Osvino foi uma peça fundamental também. Não posso deixar de falar do Osvino Pena, que é um orto molecular aí incrível. O cara já treinou quem você imaginar ele, já passou por ele. Rickson, Roller, Enzo, Traven, uma galera. Osvino Pena. A parte física também ele me ajudou uma época, ele foi professor de educação física, depois virou médico, foi professor da Gama Física, enfim. É um monstro aí na área dele. Aí foi isso, cara. Aí o problema é que no início seria a minha estreia, né? Então o Lapenda ele arrumou um cara, tipo assim, não, ia ser o Igor, depois mudou. Não, vai ser um cara aqui, um judoca e tal, não sei o quê. Russo, mas estreante também. O Igor já tinha 12 lutas, 10 nocautes, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tenho certeza. E aí beleza, então vai ser esse cara. Quando eu cheguei em Moscou, mudou o Igor. Entendeu? Parece que eles fizeram de propósito, para achar que não seria ele e depois foi, né? E ele era um ídolo lá já, né? Já era um cara conhecidíssimo. Também é uma pessoa, meu irmão, entra muito, sai calado, o cara é tranquilo. Então foi isso. A parte física, a parte de treinamento foi mais ou menos isso. Me recordo muito bem algumas coisas, mas no geral a gente estava treinando dessa maneira. Era o boxe de manhã no Claudinho, lá no Galo, né? No Morro. E depois a parte de solo e trave, chamava mais um, outro lá, a gente treinava junto. Nessa época, inclusive, ele já tinha até feito aquele evento contra o... que eu não vou lembrar o nome, que era o pupilo do Mestre da Morte. Né? Acho que ele já tinha feito essa luta. Não, ainda não? Bem depois. Foi depois, é isso mesmo. Foi depois. Ele lutou de brasileiro, ele tinha lutado com o Bita. Ele tinha lutado com o Bita no evento na Rússia, que o Ricardão, em 4 lutas, que o Ricardão ganhou a final com aquele Misha. E naquela época a gente tinha pouco recurso, né, cara? Então eu consegui 2 lutas dele lá para ver. Ele estava bem seco, de 95 quilos, sequinho. Quando foi lutar comigo, estava roliço, né? Meio parrudo, né? E assim ele ficou depois do Pride e tal. Então ali ele deve ter ganho uns 15 quilos, cara, de músculo e de peso, né? Aí foi engraçado que o Coisa olhou para mim, eu estava no corner e falou: pô, Castelo, vai ser tranquilo, o cara tá gordinho. Falei, tá bom. Aí foi isso. Outro aí Oi? Pode falar, mestre. Pode falar. Não, aí foi isso. Foi esse negócio de chegar lá na hora, mudou. Aí a gente porque eu já estou entrando na luta. Se você quiser, eu já vou falando da luta. Não, eu vou perguntar sobre a luta, mas esse negócio de... Ele é da Ucrânia, né? Mesma coisa do Fedor. Então, quando fala que o cara é russo, o cara é da Ucrânia,
e gordinho, você já sabe que o negócio é fedro, vai dar chances. Vai dar N. E foi sinistro. Cara, e ela vale tudo, né, cara? Não tinha, era uma coisa, a gente foi meio ter que tentar pegar o dinheiro antes, tinha uma coisa a gente ficar meio grilado com a situação. Tanto que teve eu não vou lembrar o nome do cara. Ele ia lutar um evento, cara. Ele chegou lá, ficou no primeiro dia, no segundo dia, acho que ele não sei qual foi, meu irmão. Ele pegou o táxi, foi para o aeroporto e voltou. Não lutou. Voltou para os Estados Unidos. O Alonso vai recordar o nome. Memória tá horrorosa, cara. Não vou lembrar. Vou perguntar para o Alonso sobre esse detalhe, que o Alonso estava nesse evento, né? Fala um pouco para a gente como é que foi a viagem e sobre a luta. Teve um momento, né, que o árbitro levantou sem motivo, então era aquela coisa bem, que a gente, sempre quando a gente fala dessa luta, foi bem tendenciosa, você jogaram laranja em você. Conta um pouco dos bastidores dessa luta. Toda entrevista tem que contar. Cara, eu vou te falar, cara, dá para escrever um belo capítulo, meu irmão, de um livro. Então, como chegou lá, ele falou, quando a gente chegou no aeroporto, foi um guia lá que, se eu não me engano, era cubano, aí falava um portunhol ali com a gente. Primeira coisa que ele perguntou, quem é Castelo Branco? Aí eu falei, perguntou para mim assim logo, de cara. E aí eu falei, não, sou eu. Cara, não sei o que, incentivando. Parece que eles não gostavam muito do lado ali que do Igor. Eu não sei, não entendi muito bem. Eu falei, porque o cara perguntou de mim assim e tal. Aí o outro já falou, já chegou no hotel, falou, não, meu irmão, tu vai lutar com o Igor, não vai ser com o Judó. Alguma coisa assim, se eu não me engano, ou um dia antes. Aí a memória falha, mas aí tanto que a gente se reuniu no quarto e falou, Castelo, de repente é melhor você fazer o evento de 3 lutas e o Traven lutar com o Igor. O Traven estava com mais gás, estava mais preparado, mas aí a gente pensou também, quem são os 8 do evento? Entendeu? Quem são os 7, né? Um seria o Traven. A gente não sabe o que vinha pela frente também. Entendeu? Acabou que, graças a Deus, o Traven fez as 3 lutas e não durou 10 minutos. Se eu não me engano. 3 minutos cada uma, 4. O cara ganhou muito bem. Fez o arroz, feijão, fez tudo certinho, meu irmão, ganhou bem pra caralho. Foi o campeão desse evento. Aí depois o meu evento foi uma semana seguinte, dentro do hotel, no salão de gala lá, enfim. Então a gente chegou no aeroporto e tal. Aí a gente procurou um lugar para treinar lá, tava um clima meio de... Os caras entraram, não deixaram a gente treinar, cortaram o nosso treino. Aí praticamente a gente não treinou lá. E, cara, até eu me perdi aqui, você tinha perguntado alguma coisa? Não, sobre a luta que o árbitro te levantou. Tá, enfim. Então aí o cara lutou lá, ganhou, beleza, aí teria a segunda e os caras já meio assim, meu irmão, o brasileiro ganhou, né? Ganhou de 3 russos. Entendeu? Os caras já ficaram mordidos, né? Aí chegou no evento principal, eu era o main event, né? Eu era o principal e tinham várias lutas antes. Lutou eu vou lembrar os caras antigos, o Joe Charles. Não sei se você vai lembrar desses caras. Lembro. Tem um outro grandão, que eu esqueci o nome, um cara que lutou com o Hugo também. Não vou lembrar. Tinha esse outro americano que foi embora. E aí foram tendo várias lutas. Eu assim, estava bem tranquilo, me senti bem tranquilo, porque era uma estreia, né? Era uma novidade, mas assim, é engraçado, porque no kimono a gente tinha uma responsabilidade, já tinha um nome, né? Enfim, agora ali eu estava começando. Então eu entrei tranquilo, até me surpreendi. Mas aí teve isso, quando eu entramos no ringue, aí depois ele entrou, o cara no quadro aqui, o Fábio, virou, o cara tá gordinho e tal, eu falei, vamos lá. Aí começou a luta, eu já botei ele para baixo, rápido. E já estava nas costas. Aí ficou ali um minuto, eu passei, montei, peguei as costas, logo no início, ali uns 3, 4 minutos. E aí, cara, ele começou a bater para trás aqui, segurava a minha mão, pesava o quadril, tinha uma noção do que estava fazendo. E estava escorregadio. Não estou dizendo que foi, mas a mim parecia que ele tinha passado alguma coisa. E era aquela lona, não sei se você lembra, vulcanizada, que ela é plástica. Então você faz aquilo, virava um sabão, cara. E aí ele saiu da primeira escola, caiu na minha guarda, ele ficou batendo e tal. Aí inverti ele de novo, raspei, montei, aí o juiz viu na guarda dele, mandou na guarda.
Aí o juiz levanta. Aí eu falei, não vou levantar, não tinha isso na regra, né? E aí que levou a gente, né, o Lapena, né? O Lapena, meu irmão, ele teve culhão para ir lá na mesa e falar, meu irmão, se levantar eu vou tirar os lutadores. Porque o cara chegou a me agarrar para me tirar de cima dele. Entendeu? Eu falei, não vou sair, não tem isso na regra. A gente fez lá a reunião de regras e não teve nada disso, que história é essa? Aí o Lapena acabou, não, o cara deixou. Entendeu? Aí foi desenrolando a luta. Aí ele segurava na grade, o juiz deixava. Eu não estou desmerecendo, não. O cara é um monstro, tanto que foi o que foi, né? Eu acho que talvez se eu tivesse um pouco mais de pressão, eu estava muito magro, eu estava com 92, 93 quilos ali, eu sequei. E ele mais pesado, ele com 110, mas com um gás absurdo. O cara tem um gás, meu irmão, olha. E aí teve alguns episódios, os caras tinham umas frutas na mesa, aí eu caí ali por baixo fazendo guarda, aí voou um pedaço de laranja do meu lado aqui, eu pego o taco de volta, aí levanto. E a luta, se você observar o que tem na internet, ela tem 23 minutos, se eu não me engano, de luta. E a luta foi 35. Então eles editaram. Agora, só descobri isso, primeiro pelo tempo, óbvio, no YouTube. Mas antes, o Alonso falou, pô, Castelo, tá estranho isso aqui. Olha aqui, eu estou montado nele no meio do ringue, tinha um desenho. E eu estou montado nele socando, no meio do ringue. Como é que você vai editar um vídeo de luta e tirar uma montada? Entendeu? Aí o Alonso, e no vídeo só tem 2 montadas minhas, uma na grade num canto e uma na grade no outro. Ele falou, Castelo, você montou nele umas 4 vezes, 5. Era para eu fui inexperiente, eu tinha que ter tentado finalizar ali no pescoço, alguma coisa de tipo um mata-leão de frente, alguma coisa, porque ele costa estava realmente difícil, ele era malandro, ele travava bem o braço, enfim. Mas aí em cima eu conseguia não tomar o soco, né? Porque era o grande perigo dele. Aí teve esse negócio, por exemplo, os caras no meu corner ficaram por um período e eu começava a mandar sair, tirar o que ia tirar os caras. O guarda ficou batendo com o cacetete nas costas do trave, assim, atrás, chamando o trave pra porrada, chamando de macaco. Entendeu? Isso é outra época, né, cara? No 97 que a gente tá falando. Enfim, teve um clima de animosidade, mas fomos super bem recebidos, não tenho que falar, era um hotel 5 estrelas, foi um negócio formidável. E o combinado é que se desse, ninguém ganhasse, ninguém desistisse, seria empate. Mas aí, no decorrer do dia ali, os caras botaram 5 jurados. Aí botaram 2 americanos e 3 russos. Aí, óbvio, né? Os 3 russos deram para eles, os 2 americanos deram para mim. Aí, a princípio, deram a vitória para ele, depois voltaram o resultado, o cara do evento, isso falado pelo Lapena, e deu a luta declarou como empate. Entendeu? E eu tive essa quebra da minha clavícula no meio da luta, né? No meio, não. Não dá para precisar, faltando ali de 12 a 18 minutos, não sei, 15 minutos, por aí. Então, o que aconteceu? Quando eu fui entrar nas pernas dele de double leg, ele marcou, entendeu? O joelho entrou. A sorte é que não pegou no rosto, pegou na clavícula. Quebrou a clavícula, mas eu botei ele para baixo. Aí eu caí do lado, pô, senti alguma coisa, falei, poxa, meu ombro saiu do lugar. Mas continuei, né? Continuei a luta. Aí eu fui começar a perder gás, enfraquecendo. Não estava entendendo bem o que era. Aí parou lá 30 minutos, deu mais 5 de overtime, eu fui pro corner. Aí veio o médico, eu falei, não, tá tudo bem. Não deixei o médico me encostar. Senão ele ia parar a luta. E o meu osso estava para baixo, um pedaço do osso para baixo, outro para cima. Eu empurrei aqui, dei uma agitada, estava meio estranho. O Claudinho disse que eu só fui ver no quarto, eu lembro que eu vi que estava, mas eu não falei nada. E pela cara do trave, olhando para mim, eu falei, cara, o negócio não deve estar muito bom. Mas eu falei, vamos embora. Aí, vou parar, já estou aqui no prejuízo. Aí, meu irmão, continuou a luta, eu senti que meu gás deu uma... O que estava acontecendo? O que o cara me explicou depois, o médico, né? O Michel Simonetta. Ele falou, Castelo, você fez uma loucura que, porra, você podia, com o osso quebrado ali, você movimentando, você podia ter picado uma artéria, uma subclave ali, e, pô, ia morrer. Então ele foi rasgando a musculatura, o osso. Então o sangue estava vazando por dentro aqui do corpo. Eu botava a mão assim, afundava o dedo e falei, caralho.
Eu fiquei em estado de anemia. O cara falou, eu fiz exame aqui que eu voltei pro Brasil. Eu fiquei em estado de anemia. O cara falou, vou ter que esperar uma semana para te operar, para desinchar um pouco também. Ficou muito inchado. Mas, assim, teve essa gravidade da quebra da clavícula, né? Mas, assim, não me arrependo de nada ali. A luta foi um lutaço. O cara é um monstro, uma mão pesada. Você tem ideia, cara? Fazia guarda, aquela ficar aqui escorando. Ele socava a minha canela. Eu não conseguia acertar. Ele quase me deu um chute na cara no chão. Eu consegui bloquear, levantei. Entendeu? Ele não me acertou nem um soco em pé. Sabe que uma mãozada dele é um abraço, né? Vimos vários nocautes aí. Enfim, acabou que eu tive a oportunidade, mas não finalizei, não tive a competência para finalizar ele no chão. Mas foi uma experiência, irmão, que eu repetiria 10 vezes aí. Entendeu? Apesar de todos os contrapontos, né? Porque depois teve o tal do Hospitrevas, né? Que o Alonso apelidou de Hospitrevas. Que foi a fase da gente sair da luta para ir pro hospital. Ó, mestre, com a clavícula quebrada e enfrentando o Igor Vovchanchyn é algo, assim, para poucos, né? Uma experiência. Cada um tem uma montanha, né? Você escalou uma montanha gigantesca, né? Meu Deus do céu. E ele virou o que virou depois, né, cara? Foi campeão do Pride, nocauteou o Mark Kerr, ganhou de um monte de gente lá. Pô, era um monstrinho, né? Baixinho, 1,74 m, uma patada no braço, os braços compridos, tinha um gás absurdo. Pô, viu? Ele fazia 23 lutas, cara, de 40 minutos uma luta, 25 a outra, 30 a outra. Era demais, realmente era top. Não, e ganhou de muito monstro, do próprio Mark Kerr, enfim, né? Então. Gary Good, de nocautear. Aquele garoto do Brasil que era muito bom também, o Chicão, né? O Chicão, que era Chicão Bueno. Nocauteou, foi um nocaute até feio, cara. Mas, enfim, é isso. É ter história para contar, né? A gente tem um pouquinho de história. Ô, mestre, sei que mas toda live sua vão te perguntar sempre essa história. Mas se puder resumir, como é que a parte do hospital, para não contar tudo, mas qual a parte que mais te impressionou que você, olhando hoje, você, meu Deus, porque essa viagem foi um filme de terror, né? Desde da chegada, a luta, laranja, o árbitro interferindo, a regra eles mudaram um dia antes, porque era para ter sido um empate pela regra que foi passada para você, e 1 minuto depois, nas vésperas, mudaram, e aí acabou que, lógico, que eles dariam a luta pro Igor, e depois, na hora de ir pro hospital, ainda teve essa situação terrível, né? Deve ter sido a viagem de volta que você mais agradeceu a Deus, né? A precariedade, né, da situação na época, a Rússia era a antiga União Soviética, né? Se eu não me engano, o Muro de Berlim caiu no final da década de 80, né? 89. 89, né? Então, a gente estava ali em 97, o país se disse entrou em frangalhos, né? Se separou, se dividiu. Então você tinha assim, muitos ricos, né? Uma galera ali que ficou uma nata ali e o povo todo em si pobre. Então o hospital era, porra, o que a gente fala na época lá, agradeceu o Souza Aguiar, o Miguel Couto. Cara, o médico fumando, que lá é normal, mas fumando na ambulância, a cinza desse tamanho, quase caindo na minha cara. Eu fugi pro cara apagar, falei, Fábio, pede pra ele apagar aí. O cara nem aí, meu. Uma na outra foi a seringa, né, cara? Eu tomei injeção, quando a gente já aqui só falava de descartável, era aquela injeção de vidro, com aquela agulha de ferro, que você ferve, e depois esteriliza fervendo, põe o remédio ali e injeta. Falei, caralho, não tô acreditando, agulha de vidro, seringa de vidro com agulha de ferro. Aquela de ferro que você esteriliza. Foram essas coisas, algumas coisas. Porque, na verdade, eles queriam que eu ficasse no hospital, não era nem pela clavícula. É porque quando eu imobilizava o Igor, ele não sabia o que fazer, ele ficava me dando soco. Com essa mão curtinha aqui, do lado aqui curtinha, batendo na minha cabeça. Então ficou um mar de galo aqui, né, cara? Mas, não, tem que ficar aí, não sei o quê, o médico preocupado e tal. Papai, e eles tentando convencer, né, cara, a gente a tentar sair. A deixar sair. Ele não estava deixando. Acabou que no final o Alonso conseguiu
o Claudinho fazendo as brincadeiras lá, e o Alonso conseguiu no inglês ali, o médico convenceu o médico e liberou a gente, porque o voo era no dia seguinte, entendeu? Aí, pô, queria que eu ficasse, eu não vou operar isso aqui de jeito nenhum, tem que operar no Brasil, tá louco. Aí foi isso, na Rússia... Foi a viagem de volta para casa que mais você beijou o solo da nossa terra, né? Quando você chegou. Cara, não, nem tanto, cara. Eu acho que vale a história toda, cara. Não tem, eu não sou assim, não. Eu acho que foi muito bacana, viveria de novo. Eu fiquei muito chateado porque a gente ia voltar para Frankfurt, ia para a Holanda e depois ia para o Brasil. Eu e o Alonso. Aí queimou, não deu jeito, né? Com a clavícula quebrada, como é que eu ia? Aí a gente acabou não passando na Holanda e voltou direto para o Brasil. Isso é que eu fiquei chateado. Eu ainda pensei em ir, o Alonso, porra, de jeito nenhum. Tá louco. Com a clavícula desse jeito aí. Não, mestre, com certeza. Isso. A gente já está indo quase para a parte final da live, mas é lógico, essa história sua isso mostra primeiro como é que era a época e quem conseguiu sobreviver a essa época, participar desses eventos, o tanto que a pessoa é casca grossa, é guerreiro, e você está na história. E de ter enfrentado um dos maiores nomes da história, e vamos colocar assim, apesar de estar lá no Sherdog derrota, né, se a gente for pensar como que a regra foi mostrada para você, você não perdeu a luta, né? Eu não tenho como... Não é que eu não... Não, sim, eu acho inclusive que eu fui mais combativo em algum sentido, e ele também. Eu acho que o empate talvez fosse mais justo. Entendeu? Mas eles botaram lá, eu não contestei, me falaram isso outro dia, eu falei, pô, não entendi. A fita americana tá dando empate, que o cara distribuiu, não sei, a europeia. Mas enfim, cara, o que vale foi a experiência para mim. O empate foi dado pelo organizador do evento depois, mas é só ver a luta e tira a conclusão, quem quiser. Entendeu? Luta... Não me deixa um problema, não. Luta icônica e, com certeza... No mínimo um empate ali, que não dá a vitória para ele. Agora você falou, três russos, né? De 5, 3 árbitros eram russos, não precisa te falar nada, né? Lá na terra deles. E lá era muito pesado, o negócio era. E várias coisas, eu deixava o cara segurar na grade, tinha umas coisas que foram esquisitas, enfim, mas para não fazia parte no momento que era o Vale Tudo, era assim, entendeu? Aí a gente pavimentou essa estrada, né, cara? A gente ajudou a pavimentar essa estrada para essa garotada que está vindo aí. Porque, na verdade, o que eu lutei com ele foi jiu-jitsu, cara. Entendeu? Eu não fui lá trocar, não troquei, não dei tanta porrada, entendeu? Minha função foi tentar realmente pegar ele no chão. A gente ainda tinha aquela representar o jiu-jitsu, né? Então, era muito forte isso. Ele já tinha ali de fazer, ele era mais kickboxing, né? Boxar e fazer sambo também, né? Mas é isso, a gente pavimentou uma estrada que hoje está dando fruto aí. A gente, pô, se você me perguntasse lá atrás que o MMA ia chegar onde chegou, do jeito que chegou, e o jiu-jitsu também, do jeito que está acontecendo. Hoje o cara vive competindo com o jiu-jitsu, ele ganha dinheiro. Cheio de bolsa aí maravilhosa, em dólar, enfim. A coisa melhorou absurdamente. Então eu falo para gerações assim, como a gente tem que bater palma para o que passou, entendeu? Pinducão, Carson, até das outras lutas, cara, o Marco Rua, eu vou esquecer, não, o Luiz Alves, que era do Muay Thai, os caras da luta livre, entendeu? O Hugo, essa galera toda, isso tudo foi fazendo o que hoje é o MMA, cara. Ou você acha que você tem dúvida que o MMA explodiu como explodiu porque não foi dos brasileiros? Foram os brasileiros que botaram o MMA onde está hoje. Com certeza. E voltando mais o seu Hélio, o seu Carlos, a família Grace, entendeu? O jiu-jitsu em si, que era aquela coisa aguerrida de querer mostrar melhor, aí vinha o outro que não, da luta livre, vindo do Muay Thai, vindo da capoeira, e isso foi formando essa situação. O Helson, né, cara, se não é o Helson, o Helson, o Rorion, perdão, criando lá o UFC, entendeu? Que depois foi o que foi, né? O Royce entrando e provando que ele mesmo mais franzino, né, cara? Ganhava sem dar um soco, desferir um soco. Depois eles foram aprendendo o jiu-jitsu e graças a eles também que o jiu-jitsu foi difundido nos Estados Unidos.
E hoje é o que é aí, essa garotada ganhando muito dinheiro com jiu-jitsu, de diversas formas. E hoje em dia, com a internet, a interação toda, a coisa ficou melhor ainda. Então, é isso. A gente agradecer ao passado, né, ao antepassado, e botar essas pessoas para estar acontecendo uma coisa legal aqui no Rio, que é fazer a Calçada da Fama, que o Ará está fazendo lá, botando o nome da galera, né, que fez aí pela luta em geral, não só no jiu-jitsu, as outras lutas também. Eu acho importante frisar. E aí o MMA é isso hoje, é um dos maiores eventos do mundo, para tudo que é lado, com diversos campeões brasileiros aí, e arrumando emprego, né, na verdade, os caras estão vivendo da luta, né. Nosso tempo o início era mais complicado, né? Depois foi melhorando. O jiu-jitsu ganhou muita projeção por causa dos desafios, né? Muito bacana, Messi. Exatamente, todo mundo que você citou, seja de qualquer modalidade, Muay Thai, Jiu-Jitsu, luta livre, judô, enfim, do pessoal da capoeira, acho que todo mundo do passado, enfim, que pavimentou para a gente estar vivendo esse momento, e você, queira ou não, faz parte dessa história, então a gente tem sempre que parabenizar pela sua história também. Obrigado, e agora vamos falar do presente, mestre. Onde que a gente encontra a sua academia, onde que você está dando aula, os seus horários, enfim? Eu estou com a minha equipe, só por enquanto, mas eu já estou vocês vão saber em breve aí o que vai acontecer, mas eu estou em Botafogo, na Rua Farane, 42, pode me achar pelo Instagram aí também, mais fácil. Quando da pandemia, eu ia começar umas aulas coletivas, aqui é um estúdio meu, né, que eu trabalho com aula particular, grupos fechados, com jiu-jitsu, com MMA, com preparação física, né, que eu faço a parte física também, personal, e o coletivo à noite. Tem uma coletiva à noite, 8 horas da noite, que é segunda, quarta, quinta e domingo de manhã às 10. E vou começar a encaixar novos horários agora, conforme a demanda de aula coletiva, entendeu? Porque o pessoal, com a questão da pandemia, ainda está muito reticente. E os alunos que eu tenho aqui é uma galera master, a galera de 40 mais, tem alguns de 30 mais. É uma galera que já foi aluno meu antigo, que eu dei uma recolhida, os caras vêm aqui, enfim, para puxar esse treino aí. E aí, quando tiver mais horário, eu vou estar anunciando no Instagram, enfim, e outras mídias sociais. A gente acabou não falando das equipes, né, cara? Mas é isso. Academia. Não, mas pode falar, mestre. Tá engrenando aí. Não, eu acho que é geral, só que foi a questão da aliança, quando a gente fundou lá em 94. Eu juntei a minha equipe, né, Léo Castelo Branco, era o Traven, tinha dele a Strike, né, com o Gigi, o Fábio em São Paulo, o Jacaré, o Vini na Axe, a gente juntou, tinha o Canepa também, foram 7 fundadores, isso em 94, e ali começou a aliança. Aí depois a gente chegou a ser bicampeão mundial, eu fui presidente desses primeiros 4, 5 anos. Aí depois teve alguns desentendimentos políticos, assim, de gestão, que eu não concordei com algumas coisas e tal. Era uma coisa democrática, digamos assim, né? E aí eu falei, bom, então beleza, vou me afastar. E aí me afastei. Por um período fiquei com a minha equipe, depois acabaram 8 saindo, né? O Comprido, Léo, Demian, uma galera. Fizeram uma outra equipe. Aí a aliança continuou, né? Seguiu o caminho. Demorou um período até eles realmente se ajeitarem de novo. O Fábio é um cara, assim, para organizar as coisas dele, é muito competente. Conseguiram se organizar novamente. Mas nesse período aí, eles fizeram a marcha, ele era o Comprido, Demian, Leozinho, e estavam querendo se organizar, a coisa não estava andando muito. Me chamaram e a gente fundou a Brasa, né? E a gente foi, se eu não me engano, em 2005, a gente foi vice-campeão, em 2006 já fomos campeão mundial. Aí 2007, 2008 foi para os Estados Unidos, né, o mundial. Aí dali eu tive esse meu problema que eu me afastei, entendeu? Aí entreguei a equipe, estou resumindo, né, fazendo um bolo aqui. Aí entreguei, acho que quem ficou tomando conta na época acho que foi o Rodrigo, está até hoje Cumprido. Mas aí logo depois o Léo saiu antes, se eu não me engano, fez a checkmate. Aí dali foi desmembrando, né? Foi a Atos, né, com o André e com o André Galvão,
Oh, meu Deus do céu, esqueço o nome do garoto. O professor do Ramon, né? Professor dos irmãos. Ramon Lemos. O professor dos irmãos Mendes. Fizeram lá o Cavaca com o Robert fizeram a Zenit, né? Então isso aí foi. Então, assim, essa coisa do jiu-jitsu é interessante, que eu falo às vezes, o cara brigou ali. Eu acho o seguinte, cara, se você quer sair e fazer seu negócio, faz. Não precisa inventar história, um ficar falando mal do outro. Essa coisa que é muito, acho muito errado, entendeu? Então, acabou que o jiu-jitsu, isso foi criando equipes, né, cara? Foi desmembrando. Aí eu olhei assim, outro dia, no final do Mundial lá, os 3 primeiros lugares, era, se eu não me engano, estava Atos, Aliança e Checkmate. Falei, tá vendo como é que a coisa, cara, tomou um volume, né, um rumo. E eu hoje, agora, vou começar a voltar para essa questão de equipe, de competição, de estar mais participativo, entendeu? E aí, é isso. Aqui a questão da equipe é essa. Mas na frente mestre, eu vou ter novidade. Uma pergunta dentro dessa. Você que viveu essa experiência de, em determinado momento, juntar forças e depois acabou tendo uma ruptura, que é algo que já aconteceu em outras ocasiões. Hoje, com toda a sua experiência que você viu, chega alguém para você, mestre, vamos pegar a sua expertise, vamos juntar com a minha. Você estaria aberto para isso ou, pelo que aconteceu, assim, você prefere fazer uma coisa mais individual no momento? Não, eu estou muito tranquilo. Assim, é porque eu quero me embrenhar um pouco mais agora e tem gente que eu tenho mais afinidade. Eu acho que você tem que juntar por afinidade. Você tem que estar satisfeito onde você está. Entendeu? Primeiro é isso, né? Você tem que estar valendo a pena para você. É óbvio que dentro de um contexto que tu não vai fazer mal a ninguém, né? Não vai fazer uma coisa errada. Eu acho que hoje, cara, você, dependendo do teu objetivo, é interessante você estar dentro de uma equipe competitiva. Entendeu? Dependendo do teu objetivo. Se eu ficar só aqui nas minhas aulas particulares, eu estou tranquilo, eu já tenho meu nome no mercado, eu consigo fazer minha escola andar. Mas aí tem uma galera que quer variar um pouquinho, quer treinar em outro lugar ali, quer vir aqui. Então, você tendo uma afinidade, eu acho que vale a pena você entrar, você formatar um negócio. Eu acho que talvez... eu estou vendo uma rigidez em conduta de franchise que eu acho interessante. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma maleabilidade, senão você começa a perder também. Então, o meio termo entre as duas coisas, e que eu vejo em algumas equipes, que o cara tem ali a academia dele, com a logo dele, mas usa a logo para competir da outra equipe e tal. Então, tem coisas assim que eu faria um pouco diferente, mas se o momento for interessante para mim, eu acho que vale a pena você se juntar assim. Não acho que... E hoje você tem uma diversidade de equipes e que trabalham de forma diferente, grande. Então, alguma você vai se adequar. Entendeu? Agora, eu formar uma equipe hoje, como eu já tenho a minha equipe, e querer novamente... Eu tinha academia pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Quando eu tive esse problema que eu me afastei, eu falei, galera, cada um por si, pode usar o nome de vocês, segue o caminho. Entendeu? Ali eu dei uma cortada no cordão umbilical, digamos assim, né, por motivo meu de saúde. Eu também não falei com muita gente, enfim. E aí até dar uma parte aqui, cara, espero que ele esteja melhor hoje, o Paulão, estava internado, pegou a Covid, enfim. É um cara muito bom, que era da minha equipe, foi professor do Marcelo Garcia, do Reinaldo Ribeiro, é uma fera, assim, fez aluno demais em Minas, um cara que, foi da minha equipe, muito tempo me representou muito bem. Enfim, tem que fazer uma parte aqui dele e o pessoal orar aí por ele, que ele se recupere rápido, que ele vai sair dessa. Tá? Com certeza, mestre. Esse aí foi um grande nome da minha equipe como professor, né? Tem outros, né? Tem o Marcos Escobar, vou deixar de falar nomes aqui, o Reinaldo Ribeiro, o Marcelo Garcia, que depois ficou lá na Aliança, quando eu saí. Mike, esqueci o nome aqui, cara. Olha. Vamos lá, Marcelo Machado também, que é outro aluno meu. Fala aí. Não, desculpa te interromper. Pode continuar a falar os nomes, mestre. Não, é isso. Depois eu... Não, sou eu.
Senão vai esquecer, um fala daquilo, então deixa quieto. Depois o pessoal já vai mandando recado, ô mestre, esqueceu o meu nome, né? Pois é, cara, pois é. A idade vai chegando, a gente vai falhando na memória. Mestre, você falou das suas aulas atualmente, né? Então, pelo que você falou, muitas vezes, você falou até de pessoas acima de 40 anos, então vamos colocar assim, muita gente que é perfil de não atletas, pessoas que podem fazer, que fazem jiu-jitsu mais empresários e tal. Então, você com esse desejo de voltar a ter a equipe de competição, como é que, na sua visão, como é que você vai fazer essa divisão? Cara, porque você vai ter turmas diferenciadas, né? Não. Hoje eu não quero, não. Eu quero ir para uma equipe. Eu vou dar a minha expertise para um grupo de atletas. Você entendeu? Eu não vou, aqui é uma galera que vai vir aqui dar uma rolinha, vem 2 vezes a semana, entendeu? Essa rapaziada, é óbvio que, dependendo do que for andando para frente, a gente vai estruturando, entendeu? Eu acho que eu ainda tenho muito para passar para essa garotada. Porque eu vejo aí as competições, enfim. Eu gosto de estudar a luta, entendeu? Eu chamo de laboratório. A gente às vezes faz um laboratório, fica 2, 3 horas vendo posição, estudando aqui, entendeu? No dia veio até oh, meu Deus do céu, o garoto lutava o Bellator. Fez o levinho, até machucou o pé, operou com um médico, aluno meu. Meu Deus do céu, cara, tô ruim de nome, cara. Essa eu também não tô lembrando, não vou poder te ajudar não, mestre. Caramba! Ai, cara. Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Enfim, aí eu faço laboratório, vamos estudando posição, entendeu? Vai aparecendo coisa nova, entendeu? Então, eu gosto muito desse tipo de treino, entendeu? Então, acho que isso ajuda muito, a gente pode agregar muita coisa, entendeu? Então é isso. E a galera que vem aqui, eu treino a parte física minha, eu treino atletas. Cara, eu não é profissional porque não quer ser, porque eu sou atletas amadores de alguns esportes que porra, mesmo, os caras são monstros. Cara de 40, 45. Os caras, hoje em dia, as pessoas se cuidam muito, né, cara? Entendeu? Estão se cuidando muito. Então a gente tem isso também. Tá? E aqui o jiu-jitsu é isso. Por enquanto é isso aí. Mas vai vir novidade aí, que eu não posso falar agora. Depois vocês vão saber. Em breve. Mestre, você com toda a sua história dentro do jiu-jitsu, quem que hoje em dia, tô falando de jiu-jitsu de competição mesmo, quem que, pode citar alguns nomes dessa geração atual, que enche seus olhos? É o Dudu Dantas, é do Dedé. Dudu Dantas, que veio fazer aqui posição comigo. É isso mesmo, Dudu Dantas. Fez um laboratório, um moleque seríssimo, cara. Moleque educadíssimo, porra, super interessado. Pô, esse moleque tem muito futuro ainda. Vai se dar muito bem. Não entendi, desculpa. Quem eu destacaria? Dessa geração atual, você que sempre acompanha o jiu-jitsu mesmo, que acompanha as competições, quem dessa geração atual, pode ser de qualquer peso, que enche os seus olhos, que você para assistir uma luta? Cara, eu sou muito fã quer dizer, não é nem nessa geração, pouco antes, né? O Bochecha, o Roger, esse garoto novo aí também enche muitos olhos, esse Mica, né? Mica Galvão. O André Galvão, né, cara? O André Galvão era um monstro também. Ajudei ele no início da carreira dele também. A garotada passou toda com o Miléuzinho, Comprido. A gente, como era aliança, era todo mundo junto ali. Cara, e dessa galera nova, mas esse garoto, tem esse garoto levinho também, o Mussimessi, né? Me impressionou muito ele lutando absoluto. Mussimessi, não é isso sobre o nome dele? Não estou lembrado, mestre. Ele me impressionou muito. Cara, tem muita gente, cara. Eu vou cometer injustiça aqui. Agora, do MMA é que a gente está tendo alguma renovação, né? Vamos ver essas próximas lutas aí. Fico espantado com o Anderson, né, cara? Com 40 e poucos anos fazendo aquela luta. É um gás absurdo, né, cara? Um talento absurdo, cara. Meu Deus. Ele é bom demais. Esse menino que ganhou com o jiu-jitsu dele também, o do Bronx. Charles do Bronx. Craque, né? Esse garoto é muito fera, cara. Nossa Senhora. Muito fera. Gostei dessa última luta, esse
Volkanov, raçudo demais, cara. O Volkanov vai dar muito trabalho. O outro garoto também é um talento, mas cansou, né, cara? Se tivesse com um pouco de mais de gás ali, acho que ele tinha pego. Cachou o triângulo ali e também o Ortega, casca grossa, duríssimo também. Encaixou o guilhotina, encaixou o triângulo. Faltou, tanto que ele terminou, cara, morto. Mas se ele tivesse mais fogo de gás ali, cara... Muita gente uma das melhores nova, lutas né, dos últimos anos, né? Foi. Essa luta... muita variedade, né? Muito giro, muita... Tem algumas lutas que eu elenco como muito boas. Essa aí, eu acho que entra nesse hall aí, cara. Exatamente. Mestre, fazer uma pergunta agora que eu fiz algumas perguntas sobre como que era a didática dos seus dois principais mestres, né? E agora fazer a respeito de você. Se você fazer uma autocrítica, a pergunta final, né, para as pessoas que vão ter aula com você em algum momento, qual que é a sua didática, qual que é o seu segredo, se você fazer uma autoanálise, qual que é o seu segredo como professor? Cara, primeiro, assim, como teve a questão a gente tem que equilibrar. Eu vim numa época de old school, né, cara? Eu vim na época da... Porra, outro é bom, outro sai na porrada, ou você, porra, se mata aqui, então tu não serve. Assim, entre aspas, né? Para ser realmente grande. Apesar do Pinduca, ele também ter educação física, ele tinha um pouco disso que eu tenho, de respeitar um pouco, respeitar a individualidade biológica. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, comigo, por exemplo, tem aluno que vai vir treinar, a gente sabe que aquele cara ali, ele não tem o mesmo potencial que o outro aqui, porque o cara tem um talento natural, físico, né? Que o outro não tem. Então a gente vai, tecnicamente ele tem que saber a posição, tal, mas a gente sabe que ele ali não vai chegar num patamar, né? Então uma coisa assim que eu prezo muito, que eu respeito, primeiro é a individualidade biológica. Depois são os cuidados, né, cara, com a questão principalmente com criança, né, cara, cuidado da parte educacional, de não incentivar certas coisas. Eu vou muito pro lado da educação. Eu vou muito pro lado Eu fiz judô também, né? Fiz judô. Então, eu tenho um pouco a conduta também do judô. E mesclo isso com o jiu-jitsu, da questão do jiu-jitsu aguerrido, do jiu-jitsu que cai para dentro, que é destemido. Então, essa mescla aí para ajudar na autoestima do aluno, na autoestima do garoto, do mais novo, fazer crescer essa autoestima dentro dele, sem fazer dele um cara violento. Entendeu? Eu prego muito isso assim. Já tive problema com o aluno, eu falo, cara, tá suspenso da academia, assim. Eu prezo muito pela questão de não brigar na rua, de fazer a coisa como esporte. Entendeu? Óbvio, se você precisar usar, você vai ter confiança e certeza que você vai saber usar ela. Entendeu? Então, eu trabalho muito mais em cima disso. Tá? Para o jiu-jitsu num apanhado geral. Aí o jiu-jitsu que o cara vai entrar para competir já é outra história. Aí eu tenho uma forma de treinamento diferente, entendeu? Já é outra situação. Agora, uma autocrítica, cara, eu não sei o que eu posso... Não, autocrítica que eu queria dizer é uma análise sobre as suas principais características. Não precisa de ser... É mais em cima disso, cara. Eu sempre fui mais agregador. Não gosto de covardia, exatamente. Entendeu? Eu observo muito isso na aula. Se o cara ali é mais tinhoso, quer ferrar o outro, eu já tenho que se separar, entendeu? Como eu sei que na nossa época mais antiga, vinha um malandrinho ali treinado, você já olhava o cara com a orelha toda estourada, chegava de faixa branca, tu já olhava, peraí, meu irmão, isso aí tá esquisito, veio testar. Aí tu já, todo respeito, vai pegar o cara ali mais durinho, ó, meu irmão, treina com respeito, não é pra fazer nenhuma coisa de errado e tal. Então são coisinhas que você vai ver. Isso hoje em dia não tem mais, não funciona. Né? Hoje em dia o jiu-jitsu, como eu te falei, ele disseminou de uma maneira que, até para poder as outras pessoas também, né, qualquer um, você abrir o leque de opção para a pessoa treinar, a mulher vir treinar, entendeu? O cara que é mais gordinho, o cara que é menos preparado, que tem menos força, ou que tem mais força. E aí a gente, dentro do possível, a gente tenta harmonizar essa situação. Entendeu? Porque o jiu-jitsu é um esporte mais difícil de harmonizar, porque você tem um contato, né? Não é ele que faz a força, ele depende da força do outro. Ele pode ultrapassar o que ele teoricamente conseguiria fazer. Então é isso, é mais em cima desse jargão. Agora, para a competição, já muda um pouco a minha cabeça.
entendeu? Já é outro tipo de treino. Mestre, você citou o judô, e o judô, pelo que você falou, ele ajudou muito também nessa parte dessa coisa de filosofia, dessa coisa mais marcial, né? Parte didática, principalmente. A filosofia eu sempre li muito, eu sempre fui muito espiritualizado, eu sempre busquei com meditação, com yoga, hoje em dia você tem várias, a PNL, programação neurolinguística, trabalhar outras formas de trabalhar a cabeça na época do atleta, hoje do aluno, entendeu? Então eu curto muito isso, entendeu? Essa parte mais mental de preparar o cara, sacou? Então o judô tem uma filosofia diferente em relação à questão didática, entendeu? Que é muito importante. Hoje você já tem muita gente do jiu-jitsu que foi fazer educação física, muita gente do jiu-jitsu que tem um trabalho excelente com criança, entendeu? Você tem diversos professores excelentes hoje em dia dentro do jiu-jitsu, mas o judô, nesse ponto, me ajudou muito, me ajudou na competição também, né? A questão da parte em pé, enfim, é isso. Fiz na faculdade também, porque a faculdade a gente tinha que fazer luta como crédito, né? Então eu fiz karatê com a fera, eu acho que já falecido, que era Lirton Monassi, que chamava, um karateca cascudo, um coroa. Fiz a capoeira, que era o professor Anzol. E o judô era o Neil Wilson, que é o cara que hoje é o comandante aí da confederação, não sei como é que está hoje em dia. Então tudo pela faculdade, foi tudo lá na faculdade. Entendeu? Boxe com o Claudinho, fui treinar o Muay Thai com o Pedro Rizzo, com o pessoal do Ruas. Entendeu? Aí tinha ali a luta livre, era uma equipe muito boa de MMA, né? Tinha ali Cacareco, ali pesado, cara. Treinou com os melhores, né, mestre? Acabou aqui a bateria. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, mestre? Tá tranquilo? Já tá indo pro encerramento mesmo? Não, tranquilo. Pô, mestre, eu estava falando que, né, você treinou com os melhores de várias modalidades e simplesmente foi uma honra ter conversado com você. Espero que você tenha gostado da live, enfim. No final deu tudo certo, estava com aquele probleminha ali no início, né, de som, mas foi uma honra conversar com você. Você tem uma história muito bonita dentro das artes marciais, seja no jiu-jitsu, seja dentro do Vale Tudo, e a gente nota em você, só de conversar assim, a gente sente que você é uma pessoa sincera, uma pessoa do bem. Então, uma honra ter conversado com você, mestre. Deixa seu recado final aí pra gente. Prazer é todo meu, cara. Espero que você continue aí divulgando a nossa arte, a galera do passado, para essa rapaziada nova aí tá conferindo, ver quem foi quem, né? Ouvir as histórias, enfim. Eu acho que tem que enaltecer esse legado aí, e você é uma peça importante para fazer isso aí pra gente. E dizer, cara, que treine jiu-jitsu, treine como esporte, treine como autodefesa. E o jiu-jitsu, cara, é uma experiência de vida maravilhosa. Acho que quem já treinou sabe, se pegou um bom mestre, vai te servir para tudo na vida, não só para autodefesa ou como esporte, mas para tomada de decisão, para uma série de outras coisas que são fundamentais. Tá? É o recado que eu deixo. E até uma próxima aí. E aguardem aí que eu vou voltar também a fazer as lives. Enfim, vai ter novidade por aí pela frente. Tá? Obrigado. Beleza, boa noite, mestre. Fica com Deus, mestre. Obrigado. Valeu, Pedro. Abração, querido.